resistência à corrosão. E essas características trazem como benefício uma eficiência energética maior, uma estabilidade dimensional maior, uma maior capacidade de carga e de passageiros, menor custo de fabricação, baixo custo de manutenção, estética aprimorada e otimização de design. E as principais aplicações são painéis para pisos, cabines de caminhões, molde para corpo exterior, carroceria de ônibus, containers e freio. Recreação e lazer. Os produtos feitos em materiais compósitos dentro desse setor apresentam maior resistência ao impacto e também são muito leves. Têm maior aerodinâmica e fácil manutenção. E a durabilidade desses materiais também fazem que eles sejam bastante atrativos para as atividades recreativas. A raquete de tênis, por exemplo, é feita de vidro há muito tempo. E os eixos dos tacos de golfe são feitos de carbono. Os processos incluem moldagem por compressão para jaquetes de tênis e fita adesiva ou enrolamento de filamento para os tacos de golfe. Também é possível fazer pranchas de surf e esquis cada vez mais leves e mais fortes, usando compósitos. Outro exemplo é o snowboard, que normalmente envolve o uso de uma construção em sanduíche. Outros exemplos de aplicações nesse setor são esquis de água e neve, caiaques, canoas e remos, carrinhos de golfe, vara de pesca e piscinas. Bens de consumo e equipamentos. Os materiais compósitos desse setor oferecem alto desempenho, baixo peso e aprimoramento estético para a indústria de bens de consumo, superando até mesmo os materiais tradicionais, como o alumínio e o aço. Os exemplos de aplicação nesse setor são engrenagens, caixas, cilindros pressurizados, componentes para eletrodomésticos, caixas de computadores e equipamentos comerciais. Energia eólica. A energia eólica vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial, e os materiais compósito podem ajudar para que ela se torne cada vez mais competitiva. Eles garantem a ela uma elevada relação resistência-peso, flexibilidade de design, excelente resistência à fadiga e à corrosão e coeficiente de arrasto reduzido. As pás das grandes turbinas eólicas são normalmente feitas de compósito, para melhorar a eficiência da geração de energia elétrica. Os compósitos também são usados na fabricação de lâminas, nacelles e postes. Elétrica, eletrônica e telecomunicações. As propriedades dos materiais compósitos desse setor são isolamento elétrico, resistência dielétrica e aplicações anticorrosão. O uso de materiais compósitos para torres elétricas e postes de luz vem aumentando muito. E esses equipamentos são tipicamente feitos de vidro pultrudido ou enrolado em filamento. Incluem também, além dos postes de luz, placas de circuito, caixas de painéis elétricos e escadas. O próximo tópico é a medicina. Devido às vantagens desse tipo de material, eles podem ser usados em próteses, dada sua biocompatibilidade, durabilidade e a possibilidade de produzir modelos com a rigidez próxima ao modelo natural. Os compósitos também têm as vantagens de serem muito resistentes, mais leves, não sofrerem corrosão e não interferirem em exames de saúde que operam com campos magnéticos, como a ressonância magnética nuclear. Além de ser usado em próteses, eles também podem ser usados em equipamentos cirúrgicos e na odontologia. Como próteses, ele pode ser usado de diversas formas, desde as próteses que atuam de forma interna, como aquelas que são postas em joelhos e cotovelos, como nas externas, como comumente é visto para tratamento de pernas e braços. E ela também pode ser usada para substituir membros que foram amputados. Uma das formações mais indicadas é a da resina epóxi, enriquecida com fibras de carbono, que é um compósito muito usado em outras indústrias, como a aeroespacial, e também é presente nos carros de Fórmula 1.
A resina epóxi usada é um material termofixo resultante da reação entre bisfenol e aminas. Com os métodos antes existentes, a reação não acontecia de forma completa, e isso acarretava em danos à saúde do paciente. Hoje, com as técnicas desenvolvidas, se consegue atingir uma estequiometria ideal, e foi resolvido esse problema. Outros polímeros reforçados com fibra de carbono também podem ser usados. É o caso do polietileno, PET, acrílico, poliuretano, teflon e silicone. E existem vários métodos de transformação para esse tipo de compósito. No caso das próteses, o mais comum é o vacuum bag. Com relação aos equipamentos cirúrgicos, a medicina já estuda a possibilidade de utilizar ferramentas feitas em fibra de carbono para alguns procedimentos cirúrgicos pontuais, como as cirurgias ortopédicas, nas quais utilizam equipamentos como o fluoroscópio, que nada mais é do que um equipamento que fornece imagens raio-x em tempo real. Quando se usa as ferramentas tradicionais feitas em aço, o médico não consegue ver uma imagem muito boa no fluoroscópio, porque essas ferramentas não têm uma transparência muito boa. Já as ferramentas feitas de fibra de carbono têm transparência quase que completa, e isso possibilita que o médico tenha mais clareza no que ele está fazendo, diminuindo a complexidade da cirurgia e, consequentemente, diminuindo os riscos à saúde do paciente. Outra característica importante que pode se ressaltar é que essas ferramentas seriam mais leves, facilitando o manuseio do médico e a sua precisão durante os procedimentos cirúrgicos. Para finalizar, eu vou apresentar um panorama geral do mercado. No ano de 2019, o mercado teve um faturamento de 2,8 bilhões e um consumo total de 218 mil toneladas, ambos apresentando crescimento em relação ao ano anterior. O consumo brasileiro de compósitos de poliéster foi majoritariamente para construção civil, transporte e corrosão e saneamento. E correndo por trás teve a energia elétrica, eólica e náutico. Os compósitos à base de resina epóxi foram consumidos majoritariamente pela energia eólica, e correndo bem por trás teve o óleo e gás e os eletroeletrônicos. Tem aqui uma análise feita pelo presidente da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos com relação aos resultados desse ano. Ele diz que o segmento do transporte e elétrico foram os principais responsáveis por esse grande desempenho. Ele também dá destaque ao mercado náutico. Apesar de ainda representar uma pequena parte da demanda, ele cresceu bastante. E a indústria civil, por sua vez, que tinha uma importância muito grande no ano anterior, em 2019 teve uma importância menor, mesmo que ainda esteja liderando. E destrinchando um pouco mais essas 218 mil toneladas de matéria-prima processadas. A maior parte delas foi de resina poliéster e fibra de vidro. Correndo por trás ali a gente tem a resina epóxi e gel coat, resina éster vinílica, adesivo estrutural, fibra de carbono e outros, como catalisadores, aditivos e cargas minerais. Em relação aos processos de fabricação adotados pelos transformadores brasileiros, em sua grande maioria foram tecnologias manuais, como o hand layup e o spray up, mas também estiveram presentes sistemas automatizados, a exemplo do RTM, pultrusão, enrolamento filamentar, laminação contínua, BMC e SMC, infusão e outros. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho sobre compósitos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Obrigado.